Herdei 36 milhões de dólares, mas mantive em segredo. Meus pais me tratavam como um fracasso, até que na falência deles chegou. Meu nome é Alex Harrison. Tenho 30 anos agora, mas tudo isso começou há 5 anos quando herdei 36 milhões de dólares e mantive isso em segredo da minha família. Começou no dia mais frio de novembro, o tipo de dia em Vermont onde o vento parece pequenos cacos de vidro contra sua pele. Estávamos no funeral da minha avó Margaret Whitmore. O ar na pequena capela com painéis de madeira estava rançoso, denso com o aroma enjoativo de lírios murchos e o perfume caro e sufocante da minha mãe. Sentei no banco de trás, uma ilha solitária em um mar de ternos escuros e vestidos sombrios. De minha posição privilegiada, observei minha família. Minha mãe, Karen, estava dada em seus olhos perfeitamente secos com um lenço de seda, sua expressão menos sobre luto e mais sobre impaciência. Meu padrasto, Rick, tinha o braço ao redor dela, sussurrando o que assumo serem palavras de conforto, mas seus olhos continuavam percorrendo a sala, avaliando os outros enlutados, talvez calculando o patrimônio líquido de seu luto. E então havia meu meio-irmão, Logan. Ele estava curvado, o brilho da tela do telefone iluminando seu rosto de baixo, fazendo-o parecer macabro. Provavelmente estava mandando mensagens, promovendo outra de suas ideias geniais de aplicativo que inevitavelmente quebraria e queimaria, levando uma parte do dinheiro dos nossos pais junto. Eles eram minha família, mas naquele momento, assistindo-os representar sua pantomima de tristeza, pareciam completos estranhos. Após o serviço, nos reunimos no porão da igreja para uma pequena recepção. Os pratos de papel frágeis e o café fraco apenas pareciam destacar a natureza gananciosa da conversa. Minha família não perdeu tempo. Eles se reuniram como abutres, não para relembrar a mulher que acabará de morrer, mas para leiloar mentalmente seus pertences. Eu deveria ficar com a porcelana, é claro, disse Karen, sua voz um pouco alta demais, garantindo que todos ao alcance da audição pudessem ouvir sua reivindicação. Margaret sempre disse que seria minha um dia. E aquele relógio de pêndulo antigo no hall? Rick se intrometeu, esfregando o queixo pensativo. Essa é uma antiguidade genuína. Poderia valer uma boa grana. Logan, sempre o pragmático, só queria o carro dela. Um sedã confiável de 10 anos. Era uma melhoria significativa do ferro velho que ele dirigia atualmente, que era mantido junto por fita adesiva e pensamento positivo. Não conseguia suportar ouvir aquilo, um nó de algo frio e duro se retorceu no meu estômago. Era um sentimento familiar, que tive toda a minha vida na presença deles. Quando começaram a discutir sobre quem tinha sido mais próximo de Margaret, um homem com um rosto gentil e cansado e um terno perfeitamente cortado se aproximou de mim. Era David Shum, advogado da minha avó por mais de 40 anos, um homem que irradiava uma competência silenciosa que fazia o barulho da minha família parecer ainda mais grosseiro. Ele não disse uma palavra para mim, apenas deu um pequeno sorriso triste e me entregou uma pequena caixa de mogno polido com uma fechadura simples de latão. Sentia pesada em minhas mãos, muito mais pesada do que seu tamanho sugeria. Ela queria que você tivesse isso, Alex, ele disse. Sua voz um murmúrio baixo, destinado apenas para mim, e apenas você. Suas instruções foram muito claras. Assenti, incapaz de falar, agarrando a caixa como uma tábua de salvação, me desculpando com um murmúrio. Escapei do porão da igreja, o som de suas brigas desaparecendo atrás de mim. Não voltei para a casa vazia. Fui para o único lugar que realmente parecia meu, a pequena livraria empoeirada que eu gerenciava na rua principal. Naquela noite, cercado pela companhia silenciosa e reconfortante de 1 milhão de histórias, sentei em meu pequeno escritório bagunçado. Com dedos trêmulos, encontrei a pequena chave antiquada colada na parte inferior da caixa. Inseri na fechadura, girou com um clique suave e satisfatório. Levantei a tampa. Dentro, aninhado em uma cama de veludo azul desbotado, havia um único envelope grosso selado com cera e outra chave menor e mais intrincada. Peguei a carta. Sua escrita elegante e familiar cobria a página. Respirando fundo e trêmulo, quebrei o selo e comecei a ler. Meu querido Alex, começava. O mundo tentará te dizer quem você é. Sua família tentará te dizer quem você é. Não acredite neles. Esta é a verdade. O ar em meu pequeno escritório de repente ficou rarefeito, difícil de respirar. Li a primeira página da carta, depois li novamente. As palavras pareciam nadar diante dos meus olhos, recusando-se a se montar em um pensamento coerente. 36 milhões de dólares. O número era tão vasto, tão astronômico, que parecia um erro de digitação. Um vasto portfólio de imóveis, ações blue chip e títulos municipais. Um império silencioso e formidável construído pela minha avó. A mulher que usava cardigans com cotovelos remendados e dirigia um sedã de 10 anos. Whitmore Holdings. Não era apenas um nome em um timbre. Era uma fortaleza de independência financeira. E agora, a carta declarava em termos claros e inequívocos, tudo era meu. A chave menor, a carta explicava, era para um cofre que continha todos os certificados de ações físicos, escrituras de propriedade e títulos ao portador.
A própria carta era um instrumento legal, seu testamento holográfico, com David Shum como executor. Mas foram as páginas que se seguiram, escritas com uma mão ligeiramente mais trêmula e mais urgente, que realmente roubaram o fôlego dos meus pulmões e o substituíram por gelo. Este dinheiro, meu menino, é uma ferramenta, ela escreveu. Pode construir casas, financiar educações e criar oportunidades. Mas também pode ser uma gaiola. Uma dourada, talvez, mas uma gaiola mesmo assim. É por isso que estou te dando este aviso, o conselho mais importante que já darei. Não conte a eles. Não conte a sua mãe, ou Rick, ou Logan. Ainda não. No momento em que souberem, a dinâmica que você conheceu toda a sua vida não apenas mudará. Será obliterada. Eles pararão de ver um filho ou irmão. Verão um cofre ambulante, uma solução para todos os seus problemas, um meio para seus fins egoístas. O amor deles, se realmente existe, será enterrado sob uma avalanche de necessidade e expectativa. Deixe-os pensar que você não tem nada, Alex. Deixe-os continuar a te ver como gerente de livraria quieto e sem ambição. É a única maneira de descobrir se você realmente tem alguma coisa com eles. É um teste doloroso, eu sei. Mas é necessário. Observe-os. Escute-os. E quando sua verdadeira natureza se revelar, você encontrará instruções para um plano de contingência no fundo dos meus diários antigos, que estão no cofre. Um plano para se proteger. Um plano para impor a realidade. Um medo frio, agudo e familiar, me lavou. Era como se ela tivesse sido um fantasma em nossa casa nas últimas 2 décadas, testemunhando cada palavra desdenhosa, cada sorriso condescendente, cada crueldade casual que sofri. Ela sabia. Ela sempre soube. No dia seguinte, encontrei David Shum em seu escritório no centro da cidade. Era um mundo longe da minha livraria. Todo mogno polido, poltronas de couro macio que suspiravam quando você se sentava nelas, e o zumbido silencioso e confiante de dinheiro sério. David foi perfeitamente profissional, oferecendo-me café e condolências. Mas eu podia ver a pergunta, a avaliação, em seus olhos. Ele era o soldado leal de Margaret Whitmore, seu confidente por 40 anos. Agora estava olhando para seu neto de 25 anos, um homem quieto que dirigia uma livraria e ganhava talvez $30.000 por ano, e estava se perguntando se eu era digno da confiança que Margaret havia depositado em mim. Sua avó foi a mulher mais brilhante que já conheci, Alex, ele disse, deslizando um fichário grosso e encadernado em couro pela vasta extensão de sua mesa. Ela também foi muito específica. Este fichário contém uma visão geral dos ativos, um ponto de partida, mas suas instruções para mim foram mais pessoais. Ele se inclinou para a frente, suas mãos espetadas na mesa. Ela me disse para te guiar, mas não te liderar, aconselhar mas não decidir. Ela te deu um reino, Alex, mas foi categórica que você deve provar que tem o caráter para governá-lo. Seu olhar era intenso. Então me diga, quais são seus primeiros pensamentos depois de ler a carta dela? Ele estava me testando. Bem aqui, bem agora. Ele queria ver se eu estava pensando em um carro novo, uma casa maior. Ele queria ver se o dinheiro já tinha me corrompido. Pensei na decepção no rosto da minha mãe quando contei que estava me formando em literatura. O que você vai fazer com isso? Ela havia perguntado, sua voz pingando desdém. Ler para as pessoas para ganhar a vida? Pensei na vez que trouxe para casa uma namorada de quem realmente gostava. Uma estudante de arte inteligente e engraçada chamada Sarah. Karen foi educadamente fria com ela a noite toda e depois me disse que eu deveria estar mirando em alguém com melhores perspectivas. Meu primeiro pensamento, eu disse lentamente, encontrando o olhar de David, é que minha avó estava certa e tenho medo de que ela estivesse certa. Um lampejo de algo, surpresa? Respeito? Passou pelos olhos de David. Ele se recostou na cadeira. Continue. Ela os viu tão claramente. Continuei, as palavras saindo agora. Toda a minha vida, fui o responsável, a alma velha, aquele que não se esforça o suficiente. Era tudo apenas uma história que contavam para si mesmos para não se sentirem culpados por derramar todo o seu tempo, energia e dinheiro em Logan. Enquanto eu fosse o estável e chato, eles podiam justificar perseguir seus sonhos chamativo e de alto risco. Respirei fundo. O dinheiro ainda não parece real. O que parece real é seu aviso e seu teste. David Shum assentiu lentamente, um pequeno sorriso pensativo tocando seus lábios. Ela uma vez me disse, em caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Ela acreditava que você o tinha, Alex. Meu trabalho é te ajudar a prová-lo. O plano de contingência que ela mencionou é formidável, mas é uma opção nuclear. Meu conselho é viver sua vida, observar e esperar nunca ter que usá-lo. Passei a semana seguinte atordoado, vivendo uma estranha vida dupla. Durante o dia, eu era Alex Harrison, o cara quieto que podia recomendar um bom romance de mistério e que se preocupava com as margens de lucro magras da loja.
À noite, eu era o único herdeiro de uma fortuna, debruçando-me sobre declarações financeiras e documentos legais que mal entendia, o aviso da minha avó um sussurro constante e arrepiante no meu ouvido. O primeiro teste direto veio mais cedo do que esperava. Foi na semana antes do Dia de Ação de Graças, uma época do ano que sempre me enchia com uma sensação de pavor de baixo grau. Estava na livraria, precificando uma nova remessa de livros de bolso, quando meu telefone vibrou. O identificador de chamadas dizia mãe. Me preparei e atendi. Alex, querido, como está meu pequeno ratão de biblioteca favorito? Sua voz estava brilhante, arejada e completamente falsa. Era sua voz de vou pedir algo. Estou bem, mãe, só no trabalho. Oh, que bom, essa lojinha é sua. Escute, tenho as notícias mais maravilhosas. Logan está à beira de um grande avanço. Ele projetou uma nova plataforma de mídia social, algo revolucionário para donos de animais. Vai ser maior que o Facebook, ele diz. Os investidores estão fazendo fila, mas ele só precisa de um pouco de dinheiro inicial para finalizar o protótipo. Rick e eu ajudamos tudo o que pudemos. Você sabe como é. Meu estômago apertou. Lá vem. E estávamos pensando, você foi tão responsável toda a sua vida, sempre poupando o seu dinheiro. Você poderia possivelmente ver uma maneira de ajudar seu irmão? Ele só precisa de um pequeno empréstimo para passar da linha de chegada. Digamos, $50.000. $50.000. Ela disse tão casualmente, como se estivesse pedindo para emprestar uma xícara de açúcar. Minha mente voltou ao meu próprio jantar de formatura alguns anos atrás. Foi um caso constrangido e desconfortável em um Olive Garden local. Eu havia me formado summa cum laude, o primeiro em nossa família a obter um diploma, muito menos um com honras. E estava explodindo de orgulho. Lembro-me de tentar contar sobre minha tese, sobre meu sonho de um dia ter minha própria editora. Rick me interrompeu no meio da frase, batendo nas costas de Logan com um baque alto. Falando em conquistas, Rick havia gritado, alto o suficiente para as mesas vizinhas ouvirem. Adivinha quem acabou de ganhar um novo Mustang? Um presente de seus pais orgulhosos. Você tem que parecer profissional para esses capitalistas de risco. Certo, filho? Logan havia sorrido, balançando as chaves. É tudo sobre a imagem, pai. Você tem que projetar sucesso para ter sucesso. Meu diploma, meus 4 anos de trabalho duro foram instantaneamente esquecidos. Minha conquista não tinha rodas cromadas ou um motor V8 rugindo. Não era imagem. Era apenas eu. E isso nunca, nunca era suficiente. Agora, parado no santuário silencioso da minha livraria, segurando um telefone que me conectava a uma realidade de $36 milhões, essa memória queimava quente e fresca. Todos aqueles anos sendo o responsável, o quieto, a decepção. Era tudo uma narrativa conveniente que construíram. Um papel que me fizeram interpretar para que pudessem derramar todos os seus recursos e atenção na criança dourada, aquela que refletia a imagem chamativa e bem-sucedida que tanto desejavam para si mesmos. A tentação era algo físico, um gosto amargo e metálico na minha boca. Eu podia fazer isso. Podia assinar o cheque, com alguns traços de caneta, podia me tornar o herói. Podia comprar sua atenção, seu elogio, sua admiração passageira. Finalmente podia ser suficiente aos olhos deles. Mas as palavras da minha avó, seu aviso presciente, ecoaram na minha cabeça. Um cofre ambulante. A imagem era tão clara, tão dolorosamente vívida. Isso é tudo que eu seria para eles. Não um filho. Uma solução. Um recurso a ser explorado até secar. Respirei fundo, o cheiro de papel velho e tinta me tranquilizando, lembrando-me das coisas reais que valorizava. Mãe, eu disse, minha voz mais firme do que sentia. Não posso te dar um empréstimo de $50.000. O silêncio do outro lado foi instantâneo e gélido. A alegria falsa evaporou, substituída por uma ponta fria e dura. O que você quer dizer com não pode? Alex, isso é para seu irmão. Isso é para a família. Não tenho esse tipo de dinheiro, mãe. Você sabe disso. Meu salário mal cobre meu aluguel e contas. Gerencio uma livraria. Não ouse me dar essa desculpa patética. Ela gritou, sua voz ficando afiada e feia, a máscara completamente fora agora. Você está sendo egoísta. Sempre foi, contente em se esconder em seu mundinho empoeirado, nunca pensando em mais ninguém. Seu irmão está lá fora tentando construir um futuro para todos nós, e você nem vai mover um dedo para ajudar. Não sei por que me incomodo com você. Você é uma decepção. A linha ficou muda. Fiquei lá por um longo momento silencioso, o telefone ainda pressionado contra o ouvido, ouvindo o tom de descagem. Minha mão estava tremendo, não de raiva, mas de uma tristeza profunda e vazia. Não foram os insultos que me atingiram. Foi a previsibilidade de tudo.
Minha avó tinha visto esse momento exato chegando. Ela os conhecia tão bem. Ela sabia que o amor deles era condicional, seu apoio uma transação. Minha colega de trabalho Maria, uma mulher no final dos 60 anos com uma atitude direta e um coração de ouro, passou pela porta aberta do escritório. Ela parou, seus olhos afiados notando meu rosto pálido. Você está bem, garoto? Ela perguntou gentilmente. Parece que viu um fantasma. Tentei um sorriso, mas tenho certeza de que pareceu mais uma careta. Apenas uma ligação de casa, Maria. Ela assentiu, seus olhos cheios de uma compreensão triste e mundana. Ah, família. Eles são os únicos que podem apertar os botões, porque foram eles que os instalaram em primeiro lugar. Ela estava certa, mas o que ela não sabia, o que ninguém no mundo sabia exceto eu e David Shum, era que eu finalmente tinha o poder de mudar a fiação. Naquela noite, não fui para casa. Voltei para meu escritório, a livraria escura e silenciosa ao meu redor. Peguei a chave da minha avó e dirigi até o banco na cidade vizinha. Acessei o cofre pela primeira vez. Dentro, junto com pilhas de escrituras e certificados, havia 5 diários encadernados em couro. Peguei o mais recente. De volta ao meu escritório, virei para a seção final, aquela marcada com uma pequena aba discreta. A contingência Whitmore. Era um plano detalhado, passo a passo para a aquisição metódica e legal de dívidas. Era um projeto para um cerco. Minhas mãos estavam firmes agora. A dor havia esfriado, endurecido em uma determinação clara e afiada. Peguei meu telefone e disquei o número privado de David Shum. Ele atendeu no segundo toque. Alex, ele disse, sua voz neutra, esperando. Entendo agora, eu disse, minha própria voz baixa e determinada. Entendo o que ela quis dizer. Dei a eles a chance. Eles nunca vão mudar. Fiz uma pausa, respirando fundo uma última vez antes de cruzar uma linha que sabia que nunca poderia descruzar. O plano de contingência. Precisamos promulgá-lo. Vamos preparar tudo. Me diga qual é o primeiro passo. Houve um momento de silêncio do outro lado. Então, pela primeira vez, ouvi algo além de cortesia profissional na voz de David Shum. Ouvi o som de um soldado leal reconhecendo seu novo comandante. Ouvi respeito. Muito bem, Alex, ele disse. O primeiro passo é estabelecer uma holding. Algo anônimo. Não rastreável de volta a você ou ao espólio da sua avó. É hora de trabalhar. Os próximos 6 meses foram uma lição de dualidade. Para minha família. E para o mundo, eu era o mesmo Alex de sempre. O filho quieto e decepcionante que trabalhava na livraria. Aquele que ligavam quando precisavam desabafar sobre o último quase sucesso de Logan ou para perguntar pontualmente se eu ia fazer algo significativo com minha vida. Compareci obedientemente ao jantar excruciante de ação de graças, onde fui sentado na mesa das crianças, metaforicamente falando. Fui forçado a ouvir Rick se gabar das reuniões impressionantes de Logan com grandes jogadores. Uma narrativa que convenientemente deixava de fora a parte onde essas reuniões resultaram em nada além de rejeições educadas. Observei minha mãe me olhar com aquela mistura familiar de pena e desdém, como se minha vida quieta e estável fosse uma afronta pessoal às suas próprias ambições. Durante tudo isso, apenas sorri, assenti e passei o molho. Era um fantasma na mesa deles, e era exatamente isso que precisava que vissem. Mas nas noites, meu pequeno escritório, cheirando a livros velhos e café sendo preparado, se transformou em uma sala de guerra. David Shum se tornou meu general, e eu, seu cadete ansioso, se inicialmente sobrecarregado. Ele não apenas me dava ordens, ele me fez aprender o terreno. Ele me enviou uma pequena biblioteca de livros. Direito corporativo para leigos, a arte da aquisição de dívidas, finanças estratégicas. Ele tratou como um curso universitário. Tivemos chamadas de vídeo tarde da noite onde ele me testava em terminologia, precedentes legais, nas implicações éticas de cada movimento potencial. Sua avó não era apenas rica, Alex, ele me disse uma noite. Seu rosto uma imagem séria e pixelizada na tela do meu laptop. Ela era inteligente. Sabia que não se pode lutar contra um dragão com uma faca de manteiga. Você precisa de uma espada. E mais importante, precisa saber como usá-la. Este é seu treinamento. É assim que você forja a espada. Nosso primeiro ato oficial foi estabelecer a holding. Chamamos de Nortat Capital. Era o nome mais chato e anônimo que conseguimos imaginar. Uma entidade fantasma, registrada em Delaware, protegida por camadas de proteção legal que a tornavam totalmente não rastreável de volta a mim, ao espólio Whitmore, ou qualquer coisa familiar. Nortat Capital era a espada. Agora, era a hora de aprender como empunhá-la. Comecei pequeno, como David aconselhou. Era uma maneira de testar as águas. Autorizei-o a fazer com que a Nortat comprasse um pequeno empréstimo pessoal sem garantia que Rick havia feito de um credor de dia de pagamento alguns anos atrás.
Era uma bagatela, realmente, apenas alguns milhares de dólares, mas a taxa de juros era astronômica. Então, adquirimos alguns cartões de crédito de loja estourados da minha mãe de uma agência de cobrança de dívidas por centavos no dólar. O processo foi fascinantemente impessoal. Para eles, apenas receberam cartas secas e formais impressas em papel barato, declarando que sua dívida agora pertencia a alguma corporação sem rosto de que nunca haviam ouvido falar. Imaginei-os olhando as cartas, lombando do nome Nortate Capital, e então jogando-as na pilha sempre crescente de contas no balcão da cozinha. Eles não dariam uma segunda pensada. Para mim, no entanto, segurar as cópias daquelas cartas parecia segurar as primeiras peças capturadas em um grande tabuleiro de xadrez. O teste real, aquele que foi além da estratégia financeira e entrou no reino do caráter, veio cerca de 1 ano no cerco. Era um movimento que escalaria significativamente nossa campanha. David me ligou com um novo arquivo, sua voz ainda mais medida que o usual. Há uma oportunidade, Alex, ele disse. Uma significativa. Parece que Rick e Logan convenceram um investidor local a colocar metade do capital para seu último empreendimento. Algum tipo de serviço automatizado de alta tecnologia para passear com cães. A outra metade foi financiada através de um empréstimo comercial substancial, que Rick garantiu pessoalmente. E falhou, declarei. Não era uma pergunta. Era a conclusão inevitável de qualquer esquema de Logan. Espetacularmente, David confirmou, uma nota de satisfação sombria em seu tom. A empresa está insolvente. O banco está cobrando um empréstimo. 150 mil dólares. Podemos adquirir a dívida do banco por cerca de 60 centavos no dólar. Eles estão ansiosos para tirá-la de seus livros. Era uma peça importante do quebra-cabeça financeiro deles. Assumir o controle dessa dívida nos daria imensa alavancagem. Mas então David adicionou o detalhe que mudou tudo, o detalhe que deveria ser meu próximo teste. Há uma complicação, ele disse. O investidor local, aquele que colocou a outra metade do dinheiro, seu nome é Frank Miller. Ele possui a loja de ferragens local na rua da sua. Ele é amigo do Rick. Onde ele estava, ele colocou todas as economias de sua vida nesse empreendimento. E pior, ele fez uma garantia cruzada do empréstimo contra seu negócio. David fez uma pausa. Quando o banco executar a hipoteca, Rick será ferido, mas Miller será exterminado. Ele perderá tudo. Sua loja, suas economias, tudo. Frank Miller. Meu coração afundou. Eu conhecia Frank. Não bem, mas bem o suficiente. Era um homem bom. Um pilar da comunidade. Ele sempre me dava desconto em suprimentos para a livraria e perguntava como foi meu dia, e realmente esperava a resposta. Tinha uma esposa que lutava contra uma doença crônica e 2 filhos que estava colocando na faculdade estadual. Ele era a definição de um espectador inocente, pego no raio de explosão da incompetência ilimitada e ganância sem fundo da minha família. Naquela noite, vi Frank na cafeteria local. Ele parecia 10 anos mais velho do que alguns meses atrás. Seus ombros estavam curvados. Seu rosto marcado com preocupação. Estava olhando para uma xícara de café como se ela contivesse as respostas do universo. Quase virei e saí, mas algo me compeliu a ficar. Comprei um café e sentei algumas mesas longe. Não pude evitar ouvir ele falando ao telefone, sua voz baixa e tensa. Simplesmente não sei o que fazer, querida, ele estava dizendo. Rick nem retorna minhas ligações. Acabou tudo. Tudo que poupamos. Sua voz quebrou, e ele rapidamente encerrou a chamada. Ver sua dor crua e não filtrada tornou real. Os documentos na minha mesa não eram apenas números e cláusulas legais mais. Eram a vida de um homem. O plano era brutalmente simples. Nortate adquire a dívida, executa o empréstimo e aperta o laço ao redor de Rick. Mas também destruiria Frank Miller. Destruiria sua família. A voz da minha avó na carta era sobre justiça. Sobre impor a realidade. Mas isso era justiça? Arruinar a vida de um homem bom para punir um mal? Imaginei fazer a mesma pergunta à minha família. Sabia exatamente o que diriam. Karen chamaria de dano colateral infeliz. Rick daria de ombros e diria, são apenas negócios. Frank deveria ter conhecido os riscos. Logan provavelmente nem entenderia o dilema ético. Muito envolvido em como o fracasso o fazia parecer. Sua falta de empatia era um buraco negro, sugando toda a luz e decência para dentro dele. E naquele momento, meu medo mais profundo não era de falhar, mas de me tornar eles. Pela primeira vez em nossa relação de trabalho, bati de frente com David Shum. Liguei para ele assim que saí da cafeteria, minha voz tensa com uma convicção que não sabia que possuía. Não posso fazer isso, David, eu disse. Não vou. Não serei a razão pela qual Frank Miller perde sua casa e seu negócio. Tem que haver outra maneira. Se não houver, então tudo isso está cancelado.
Esperava que ele discutisse, me dissesse que estava sendo mole, emocional. Esperava uma palestra sobre as necessidades da nossa estratégia. Em vez disso, a linha ficou quieta por um longo momento pesado. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Era calorosa e cheia de uma emoção que não conseguia identificar. Isso, Alex, ele disse suavemente, é o teste que eu estava realmente esperando. Este é aquele com que Margaret mais se importaria. Seu plano de contingência sempre foi sobre alavancagem, não sobre destruição desenfreada. Era sobre forçá-los a enfrentar as consequências de suas próprias ações, não sobre criar novas vítimas. A escolha nunca foi apenas binária, executar ou não executar. A verdadeira questão era o que você faria? Que tipo de homem você é quando recebe esse tipo de poder? Ele estava certo. Este não era mais o teste da minha avó. Era meu. As rodinhas de apoio tinham saído. Fiquei acordado a noite toda, alimentado por café rançoso, meu pequeno escritório espalhado com notas descartadas. Não era um gênio das finanças, mas era um leitor. Sabia como pesquisar. Mergulhei nos livros que David havia me enviado. Pesquisei financiamento criativo, reestruturação de dívidas, parcerias de responsabilidade limitada e firewalls legais. Uma ideia, frágil no início, depois ganhando força, começou a tomar forma na minha mente. Era complexa, arriscada e exigiria um toque delicado. Liguei para David no amanhecer, meus olhos ásperos de falta de sono, mas minha mente afiada e clara. Aqui está o que fazemos, eu disse, as palavras saindo rápidas e certas. Nortat adquire toda a dívida, mas não executamos. Reestruturamos legalmente. Criamos um firewall legal entre os dois garantidores. Oferecemos ao Sr. Miller um plano de pagamento separado, de longo prazo e baixos juros para sua parte do investimento, garantido apenas contra sua parcela original, deixando seus negócios e ativos pessoais completamente intocados. Damos a ele um caminho para a recuperação. Respirei fundo. Então isolamos a metade da dívida do Rick. Pegamos sua garantia pessoal e pregamos na testa dele. Tiramos Miller do gancho e colocamos Rick diretamente nele, sozinho. Era complicado. Definitivamente menos lucrativo no curto prazo. Exigia mais finesse legal e custaria mais em horas faturáveis. Mas era a coisa certa a fazer. Era a coisa decente a fazer. David Shum ficou em silêncio por um minuto completo do outro lado da linha. Podia ouvir o som fraco de sua respiração. Segurei minha própria respiração, esperando por seu veredicto. Essa é uma solução muito elegante, Alex, ele finalmente disse. E o orgulho inconfundível em sua voz era inconfundível. Senti que valia mais para mim do que qualquer um dos 36 milhões de dólares em meu nome. É sofisticada. É compassiva. É exatamente o que ela teria feito. Ela estaria muito, muito orgulhosa de você. Ele fez uma pausa. Vou começar a papelada imediatamente. Quando desliguei o telefone, o sol estava nascendo sobre as colinas de Vermont, lançando uma luz dourada e calorosa em meu pequeno escritório bagunçado. Senti uma mudança profunda dentro de mim, um assentamento em meus ossos. Isso não era mais apenas sobre seguir um plano deixado para mim em um testamento. Não era sobre vingança. Era sobre construir algo. Era sobre exercer poder com consciência. Eu havia recebido uma espada, e estava finalmente aprendendo que seu propósito não era apenas cortar, mas esculpir, esculpir justiça, esculpir um caminho para mim que era inteiramente meu, e metodicamente, cuidadosamente esculpir a podridão da minha família, deixando-os com nada além da verdade crua, inegável e inescapável de suas próprias escolhas. O cerco não era mais uma defesa. Havia se tornado um avanço justo. O próximo ano foi um aperto lento e metódico dos parafusos. Com a orientação de David Shen e minha própria confiança crescente, Nortat Capital se tornou uma presença silenciosa e rastejante na vida da minha família. Compramos sua segunda hipoteca de um banco regional que estava ansioso para se livrar de um ativo inadimplente. Compramos um portfólio de suas dívidas de cartão de crédito de um cobrador terceirizado em um negócio em lote. Cada carta seca e formal que recebiam, anunciando que mais uma de suas dívidas havia sido consolidada e vendida para essa entidade sem rosto e persistente, era outro tijolo na parede que estava construindo ao redor deles, cortando suas rotas de fuga uma por uma. Eles, é claro, permaneceram felizmente, deliberadamente alheios. Em suas mentes, Nortat Capital era apenas outro abutre, um sintoma de sua sequência de má sorte, nunca a causa raiz. Suas conversas, às quais ocasionalmente estava sujeito durante visitas obrigatórias de feriados e ligações de culpa, eram uma lição magistral em auto-engano e transferência de culpa. Consegue acreditar na taxa de juros que essa empresa Nortat está cobrando? Rick explodiria sobre um peru seco de Natal. É completamente predatório. Deveria haver uma lei contra isso. Alguém deveria processá-los. É a economia, querido, Karen diria, suspirando dramaticamente como se fosse um personagem em uma peça trágica.
É tão difícil para pessoas honestas e trabalhadoras como nós prosperarmos hoje em dia. Honestas. Trabalhadoras. As palavras pairavam no ar tão fortemente contrárias à realidade que estava vendo em suas declarações financeiras. As cobranças por dias de spa, as taxas de associação do clube de golfe, os depósitos não reembolsáveis para o último empreendimento condenado de Logan, um aplicativo que supostamente permitiria avaliar banheiros públicos. O desespero, no entanto, começou a aparecer nas bordas desgastadas de sua fachada cuidadosamente construída. As etiquetas de grife que Karen usava eram da temporada passada, um pecado capital em seu círculo social. As vanglórias sobre as perspectivas de negócios de Logan se tornaram mais vagas, mudando de sucesso iminente para discussões promissoras. O ar em sua casa hipotecada até o teto cresceu denso com uma tensão que nem as velas perfumadas mais caras conseguiam esconder. Eles estavam afundando, e finalmente começando a perceber que a água estava fria e profunda. Um sábado, encontrei Logan no supermercado. Estava no corredor de cereais, e ele veio virando a esquina, empurrando um carrinho que continha apenas uma pizza congelada de aparência triste e um pacote de 6 cervejas baratas. Ele me viu, e por um segundo, congelou. O velho sorriso familiar e conhecido começou a se formar em seus lábios. Bem, ele disse, me olhando de cima a baixo, notando minha camisa xadrez e jeans simples. Se não é o próprio capitão da indústria. Como vai o negócio de livros, irmão mais velho? Vendendo algum best-seller? A provocação carecia de sua picada usual, parecia ensaiada. Cansada. Patética. Está tudo bem, Logan, eu disse calmamente. Paga as contas. Certo? Ele zombou, mas seus olhos desviaram, incapazes de sustentar meu olhar. Deve ser legal. Não ter ambição. Sem estresse. Ele gesticulou vagamente com a mão. Aqui no mundo real, alguns de nós estão tentando construir impérios. É um jogo de alta pressão. Apenas olhei para ele. Não disse nada. Não precisava. O silêncio se estendeu, e naquele silêncio, sua bravata desmoronou. De repente parecia pequeno, esvaziado. Murmurou algo sobre precisar ir e praticamente fugiu pelo corredor, sua pizza barata chacoalhando no carrinho. Estava projetando uma imagem de sucesso em que nem ele mesmo acreditava mais. O desespero da família os levou a implantar sua arma secreta. Minha tia Patty, irmã de Karen. Patty sempre representou o papel da parte neutra e simpática em disputas familiares, a diplomata suíça gentil. Ela me ligava a cada poucos meses para conversar, sua voz pingando preocupação xaroposa. A ligação veio numa terça-feira à noite. Oh, Alex, querido, estou tão preocupada com sua mãe. Ela começou, seu tom uma imitação perfeita de ansiedade sincera. Ela não está dormindo. Rick está um desastre. Eles estão sob tanta pressão dessa horrível empresa Nortate. Permaneci em silêncio, deixando-a jogar sua mão. Ela me contou algo, e simplesmente partiu meu coração. Patty continuou, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Disse que eles podem ter que vender o antigo colar de pérolas da sua avó. Você se lembra dele, não é? Aquele que ela usou na sua formatura do ensino médio. Congelei, minha mão apertando o telefone. O colar de pérolas. Era uma das poucas coisas de Margaret que tinha valor sentimental real e profundo para mim. Lembrava dela usando em ocasiões especiais. Era elegante, atemporal, discreto, exatamente como ela. Eles estão vendendo? Perguntei, minha voz tensa, a isca aceita. Bem, estão falando sobre isso, Patty disse, e quase podia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça, sentindo uma vitória. Sentem que não têm escolha. Os mataria fazer isso, mas o que podem fazer? A menos que, é claro, alguma outra solução aparecesse. Uma pequena ajuda da família, talvez. Sei que você sempre foi tão bom com seu dinheiro, Alex. Era uma armadilha. Um anzol cuidadosa e cruelmente escado. Ela não estava apenas conversando. Estava pescando em nome de Karen, relatando de volta, tentando ver se o filho decepcionante tinha um ninho secreto que poderiam quebrar. E estavam usando meu amor pela minha avó como alavanca. A fúria fria que senti era afiada e esclarecedora. Era isso que eles eram. Não havia profundezas às quais não afundariam. Respirei fundo, empurrando a emoção para baixo, substituindo o ar por gelo. É uma pena, eu disse, minha voz cuidadosa e deliberadamente desprovida de toda emoção. É uma peça linda, mas suponho que seja propriedade deles agora. Eles têm que fazer o que acham certo. O silêncio do lado de Patty foi longo e revelador. Era o som de um pescador puxando uma linha vazia. Eu havia falhado no teste dela. Não ofereci para comprar o colar. Não ofereci para enviar dinheiro. Não mordi a isca. Oh, ela finalmente disse, sua voz sem vida, toda a preocupação falsa desaparecida.
Bem, apenas pensei que você deveria saber. A linha clicou morta. O ato final de sua queda foi, de certa forma, de partir o coração na sua banalidade. Depois de ser rejeitado para um empréstimo de consolidação de dívidas por todos os bancos principais, Rick, em um esforço desesperado de última hora, foi a uma pequena cooperativa de crédito local. Foi negado. O oficial de empréstimos, um jovem que provavelmente ganhava menos em um ano do que Rick uma vez gastava em uma associação de clube de golfe, olhou para sua relação catastrófica de dívida para a renda educada, mas firmemente, mostrou-lhe a porta. Esse foi o último prego em seu caixão financeiro. Haviam ficado sem crédito, sem favores, sem estrada. Algumas semanas depois, uma carta registrada chegou ao meu apartamento. Era deles. Não uma ligação, não uma mensagem. Uma carta formal, digitada. Era um apelo desajeitado e mal redigido por um empréstimo familiar significativo para ajudá-los a evitar uma reestruturação financeira iminente e catastrófica. Era o grito de ajuda mais covarde e impessoal que podia imaginar. Li uma vez, depois dobrei cuidadosamente e coloquei no arquivo Harrison, que agora tinha várias polegadas de espessura e pesado com o peso de suas más decisões. Não respondi. Mais 2 semanas passaram em silêncio. Então, a ligação inevitável veio de Rick. Sua voz não estava brava ou estrondosa. Era fina, aguda, o som de um homem completo e totalmente derrotado. Nós temos que pedir, Alex, ele disse, as palavras engasgando em sua garganta como espinhas de peixe. Falência. Capítulo 7. Estamos perdendo a casa. Estamos perdendo tudo. Ele fez uma pausa, e podia ouvi-lo respirar trêmulo e irregular. Só pensei. Pensei que você deveria ouvir de mim. Esperei pela culpa, a pontada de pena, o impulso de salvá-lo. Mas não havia nada. Apenas uma calma quieta e fria. Eles haviam feito suas escolhas. Haviam ignorado cada saída, cada sinal de aviso. Haviam se dirigido a toda velocidade em direção a este penhasco, com os olhos bem abertos, e agora estavam indo por cima dele. Sinto muito ouvir isso, Rick, eu disse, e as palavras eram verdadeiras, mas não da maneira que ele pensava. Sentia muito que teve que chegar a isso. Sentia muito que eles eram as pessoas que eram. Espero que as coisas deem certo para você. Desliguei o telefone. O olho da tempestade havia passado. O confronto final não era mais uma possibilidade. Era um compromisso, e estava marcado no calendário do tribunal para uma terça-feira em junho, sala 4B. A sala do tribunal era exatamente como você imaginaria. Um lugar projetado para despojá-lo de toda individualidade e esperança. Era uma sala antisséptica e sem alma pintada de um tom de bege institucional que parecia absorver ativamente a luz. O ar estava parado e cheirava fracamente a cera de chão velha, café rançoso e ansiedade humana crua. A bandeira americana imponente estava no canto, olhando para os procedimentos com uma espécie de indiferença estoica. Sentei na última fileira em um banco de madeira dura, usando um terno cinza escuro simples que havia comprado para a ocasião. Era a peça de roupa mais cara que já possuí, e parecia menos um disfarce e mais uma armadura. Havia chegado cedo, querendo observar. Assisti enquanto outros casos eram chamados. Uma parada triste de miséria humana. Um jovem casal que havia perdido tudo por contas médicas. Um homem velho cujo pequeno negócio havia sido esmagado por um novo supermercado. Cada história era uma tragédia em miniatura. O caso da minha família, percebi, era diferente. O deles não era uma tragédia. Era uma ferida auto-infligida. Um suicídio longo e lento por 1000 cortes tolos. Então os vi entrar. Minha família. Estavam amontoados juntos enquanto caminhavam pelo corredor, uma unidade defensiva e apertada contra um mundo que finalmente havia se voltado contra eles. Pareciam pequenos e perdidos sob os tetos altos e luzes fluorescentes. O cabelo usualmente perfeito de Karen estava ligeiramente despenteado, algumas mechas escapando de seu capacete laquado. O rosto de Rick estava pálido e inchado, seus ombros curvados em seu paletó mal ajustado, o nó da gravata ligeiramente torto. E Logan? Logan apenas olhava para o chão, sua arrogância convencida usual completamente desaparecida, substituída por um olhar vago e vazio. Pareciam estranhos, náufragos e levados pela maré em uma terra hostil que não reconheciam. Seu advogado, um jovem defensor público sobrecarregado chamado Sr. Davis, os encontrou e começou a sussurrar instruções, sua expressão sombria. Quando Karen finalmente olhou para cima e me viu sentado no fundo, seus olhos se estreitaram em fendas de veneno puro. Ela cutucou Rick, que seguiu seu olhar, seu rosto endurecendo. Podia ler seus pensamentos tão claramente como se tivessem gritado pela sala. Ele veio para zombar. O ingrato e rancoroso veio assistir a gente queimar. Simplesmente encontrei seu olhar, segurei por um momento firme e perturbador, e depois olhei para longe, minha expressão uma máscara cuidadosamente construída de neutralidade. Não estava lá para zombar.
Zombar era o jogo deles, um esporte para os inseguros. Estava lá para terminar o jogo. Processo número 734. A voz do oficial de justiça ecoou. A petição de falência de Richard e Karen Harrison. Minha família e seu advogado arrastaram os pés até a mesa da defesa. A administradora da falência, uma mulher de aparência cansada chamada Sra. Albright com olhos afiados e óculos empoleirados na ponta do nariz, começou os procedimentos. Ela monologou em um tom monótono, listando ativos e passivos. Os números eram impressionantes mesmo para mim, e eu havia visto os arquivos. A hipoteca principal de sua casa, a segunda hipoteca, 2 empréstimos de carro, múltiplos empréstimos comerciais pessoalmente garantidos por Rick, uma dúzia de cartões de crédito estourados. Era um monumento impressionante a uma vida vivida em fantasia e crédito. Sr. Davis, o advogado deles, continuava mexendo em seus papéis, seu rosto uma máscara de miséria. Era um homem armado com um escudo contra um tsunami. Fez alguns argumentos fracos sobre empréstimos predatórios, sobre economia difícil, mas suas palavras careciam de convicção. Ele sabia, como todos na sala sabiam, que este era um caso sem esperança. Finalmente, Sra. Albright olhou para cima de sua montanha de documentos. Agora nos voltamos para os credores, ela anunciou, sua voz cortando o ar rançoso. O tribunal observa que o credor principal detendo a vasta maioria desta dívida consolidada é uma única entidade corporativa chamada Nortate Capital. Há um representante para Nortate Capital presente na sala? Um silêncio caiu sobre a sala. Este era o momento. Minha família enrijeceu. Este era o monstro sem rosto, o bicho-papão que vinham amaldiçoando por meses, a fonte de todos os seus problemas. Estava prestes a ganhar um nome e um rosto. Seu advogado, Sr. Davis, olhou ao redor da sala, uma carranca confusa e desamparada em seu rosto. Claramente não fazia ideia contra quem estava lutando. Lentamente, deliberadamente, uma figura se levantou da fileira na minha frente. Era David Shum. Estava imaculado em um terno azul marinho escuro, seu cabelo prateado perfeitamente penteado. Sua presença comandava uma autoridade silenciosa que imediatamente silenciou os sussurros na galeria. Uma onda de confusão profunda lavou os rostos de Karen e Rick. O que o advogado de Margaret estava fazendo aqui? Que conexão possível ele poderia ter com isso? Vi Karen se inclinar e sussurrar freneticamente para Rick, que apenas balançou a cabeça, sua expressão em branco com incompreensão. David caminhou até a frente da sala e colocou sua pasta de couro fino na mesa do autor. Bom dia, meritíssima, ele disse, sua voz calma e clara, enchendo a sala com uma confiança fácil. Sou David Shum. Sou o conselheiro legal para Nortate Capital. O choque no rosto da minha mãe era quase cômico. Era uma mistura de descrença, medo e confusão total. Ela olhou de Shum para Rick de volta, sua boca abrindo e fechando silenciosamente como um peixe no anzol. Estava tentando conectar os pontos, mas a imagem não fazia sentido para ela. O homem que havia gerenciado o espólio de sua própria mãe agora estava representando a empresa que a estava destruindo. David continuou, dirigindo-se à administradora, emeritíssima, Nortate Capital revisou o caso dos requerentes. Estamos preparados para fazer uma proposta sobre a reestruturação da dívida da família Harrison, uma alternativa a uma liquidação completa do capítulo 7. No entanto, meu cliente, o único proprietário e presidente da Nortate Capital, deseja apresentar os termos pessoalmente. Sra. Albright, a administradora, olhou por cima dos óculos para David. Seu interesse claramente despertado. Isso é um tanto irregular, Sr. Shum, mas o tribunal está receptivo. Seu cliente está presente? Está, meritíssima, David disse. Então virou a cabeça ligeiramente, quase imperceptivelmente, e olhou diretamente para mim. Não era um sorriso. Era um sinal, um aceno simples e silencioso que dizia, o palco é seu. O tempo pareceu desacelerar. Cada som na sala se amplificou. O rangido dos bancos de madeira velhos. O farfalhar dos papéis do Sr. Davis, a respiração frenética e superficial da minha mãe. Me empurrei para cima. O terno não parecia mais armadura, parecia minha própria pele. Cada olho na sala girou em direção a mim. A jornada do banco de trás até a frente da sala foi a caminhada mais longa da minha vida. A cada passo no linóleo gasto, senti uma vida inteira de ser negligenciado, de ser subestimado, de ser a decepção silenciosa, cair de mim. Não era mais o fantasma na mesa. Era a pessoa mais sólida e real na sala. Vi seus rostos enquanto caminhava. A confusão nos rostos da minha família azedou em descrença total e de queixo caído. Era um olhar que lembraria pelo resto da minha vida, o olhar de um mundo virando completa e irrevogavelmente de cabeça para baixo. Não olhei para eles quando passei pela mesa deles. Mantive meus olhos fixos à frente, na administradora, na cadeira vazia ao lado de David Shum. Quando cheguei à mesa, puxei a cadeira e me sentei. Coloquei minhas mãos na madeira fria e polida, meus dedos firmes.
Então, e apenas então, me permiti virar a cabeça e olhar diretamente para eles. O rosto de Karen estava branco como um lençol, sua mão apertada sobre a boca como se fisicamente segurasse um grito. Rick parecia que havia sido socado no estômago, todo o ar e bravata forçados para fora dele. Seu rosto estava uma sombra horrível de cinza. E Logan? Logan estava me encarando com os olhos arregalados e incompreensivos de uma criança que acabará de ver um fantasma. Naquele momento, ele não viu seu irmão mais velho nerd e decepcionante. Viu um estranho, um homem com todo o poder, um rei em um trono que nunca soube que existia. Voltei minha atenção para a administradora, Sra. Albright, que agora estava me olhando com uma curiosidade nova e intensa. Dei a ela um pequeno aceno respeitoso. Bom dia, eu disse, e minha voz estava firme, clara e calma. Nem tremeu. Era a voz de um homem em completo controle. Meu nome é Alex Harrison. Sou o proprietário da Nortate Capital. O silêncio que se seguiu foi absoluto, profundo. Era o som de um universo quebrando, o som de uma vida inteira de mentiras, ilusões e suposições arrogantes se despedaçando em 1 milhão de pedaços. Era o som da realidade, fria e dura e inegável, finalmente chegando. Não levantei minha voz. Não precisava. A verdade era alta o suficiente para abalar a sala inteira. No silêncio estéril e ressonante da sala do tribunal, minhas palavras pairaram no ar, sólidas e irrevogáveis. A administradora, Sra. Albright, uma mulher que claramente havia visto todas as formas de desespero humano, simplesmente tirou os óculos, os limpou com um pano e os colocou de volta, seu olhar afiado e avaliativo. Ela olhou de mim para os rostos atordoados e destroçados da minha família e depois de volta para mim. Um lampejo de algo ilegível. Era compreensão? Respeito? Passou por seus olhos. Muito bem, Sr. Harrison. O tribunal o reconhece. Por favor, prossiga com sua proposta. As formalidades legais que se seguiram foram um borrão para minha família, mas uma performance cuidadosamente coreografada por David e eu. David lidou com as especificidades, sua voz um zumbido calmo e profissional que contrastava brutal e fortemente com os destroços emocionais na mesa da defesa. Ele falou de transferências de ativos, de consolidação de dívidas, da autoridade legal inquestionável que Nortate Capital agora detinha sobre cada aspecto financeiro de suas vidas. Não precisei dizer mais uma palavra. A mudança de poder estava completa, testemunhada e ratificada pelo Tribunal de Falência dos Estados Unidos. Quando os procedimentos finalmente foram suspensos, Sra. Albright nos direcionou para uma pequena sala de conferência sem janelas no corredor para discutir os termos da proposta. A palavra parecia uma piada sombria. Não era uma negociação. Era uma sentença. Os 5 de nós, eu, David e os 3 Harrisons, nos sentamos ao redor de uma mesa barata de laminado sob uma luz fluorescente zumbindo. Seu advogado, Sr. Davis, pairava perto da porta, parecendo miserável e profundamente inútil, sabendo que seu trabalho agora era simplesmente explicar a seus clientes como abrangentemente haviam sido superados. Minha família não olharia para mim. Olhavam para a superfície arranhada da mesa, para as manchas de água nos azulejos do teto, qualquer lugar menos para o filho e irmão que agora segurava seu mundo inteiro na palma de sua mão. Deixei o silêncio se estender, uma decisão tática. Queria que se sentassem nele, sentissem o peso total de sua nova realidade desconfortável. Finalmente, quando o silêncio havia se tornado um cobertor pesado e sufocante, deslizei uma única folha de papel pela mesa. Deslizou até parar diretamente na frente de Rick. Este é o acordo, eu disse, minha voz sem vida, desprovida de triunfo ou raiva. Era a voz de um empresário fechando uma transação. É o único acordo na mesa. Não há alternativa, exceto me instruir a administradora a prosseguir com uma liquidação completa do capítulo 7, que os deixaria com nada além das roupas do corpo e uma marca preta no crédito pela próxima década. A mão de Rick tremeu quando alcançou o papel. Ele leu, seu rosto ficando mais pálido, se isso era possível, a cada linha. Karen se inclinou sobre seu ombro, seus olhos escaneando o texto, sua respiração vindo em sibilos curtos e afiados de descrença. Os termos eram simples, e para eles, eram brutais. E eles venderiam a casa. Imediatamente. Um corretor escolhido pela Nortate Capital lidaria com a venda para garantir que fosse vendida pelo valor de mercado. Os recursos iriam diretamente para a minha empresa para quitar uma fração de sua dívida impressionante. 2. Eles se mudariam para um apartamento de 2 quartos em Worcester que Nortate Capital já havia garantido. O contrato estava em nosso nome. O aluguel seria pago pelos primeiros 6 meses, um período de transição. Depois disso, estariam por conta própria. 3. Henrique e Karen, ambos no final dos 50, seriam obrigados a encontrar e manter emprego em tempo integral. Qualquer trabalho legal. Uma parte significativa de sua renda pós-impostos seria penhorada até que um certo limite da dívida fosse pago. Eles também eram obrigados a participar de sessões obrigatórias semanais de aconselhamento financeiro com um conselheiro aprovado por mim. Um relatório de sua frequência e progresso seria enviado ao meu escritório.
O não cumprimento resultaria em ação legal imediata. Para Logan, a criança dourada, ele conseguiria um emprego de tempo integral com salário mínimo. Chega de startups. Chega de empreendimentos. Chega de viver às custas dos pais. Ele trabalharia 40 horas por semana, e 70% de seu salário seria penhorado e iria diretamente para Nortate Capital. Isso não era negociável. Rick deixou cair o papel na mesa como se tivesse o queimado fisicamente. Você não pode fazer isso, ele sussurrou, sua voz rouca e suplicante. Isso é cruel, Alex. Somos sua família. Não, eu disse, me inclinando ligeiramente para frente, forçando-o a encontrar meus olhos pela primeira vez. Cruel é gastar dinheiro que não tem por 20 anos, vivendo uma mentira. Cruel é deixar seu filho acreditar que é um gênio enquanto ele os leva à falência junto com todos ao redor. Cruel é descartar seu outro filho toda a sua vida porque sua ambição silenciosa não se encaixa em sua fantasia extravagante. Toquei o papel com um dedo. Isso não é crueldade. Isso é realidade. É um mundo onde ações têm consequências. É o mundo em que venho vivendo o tempo todo. Agora é simplesmente sua vez de se juntarem a mim nele. Foi então que Karen finalmente quebrou. O choque se desgastou, substituído por um tsunami de raiva pura e não adulterada. Sua cabeça se levantou bruscamente, seus olhos brilhando com um ódio tão intenso que era quase uma força física. Você planejou isso, ela gritou, sua voz rachando, toda a pretensão de sofisticação desaparecida. Tudo isso. Aquele ato silencioso e ferido que representou por anos. Você estava tramando isso o tempo todo. Sua pequena cobra. Depois de tudo que fizemos por você. Nós te demos um lar. Te alimentamos. Tudo o que fizeram por mim. As palavras saíram antes que pudesse impedi-las. Frias e afiadas como um caco de vidro. O que exatamente fizeram por mim, mãe, além do mínimo legal obrigatório? Vocês me encorajaram? Celebraram meus sucessos? Alguma vez perguntaram sobre meus sonhos? Ou apenas me viram como um móvel silencioso e conveniente no fundo da vida de Logan? Deixei as perguntas pairarem no ar, sem resposta porque eram incontestáveis. Ela se encolheu como se eu a tivesse esbofeteado. Isso não é sobre vingança, eu disse, minha voz baixando novamente, puxando a emoção de volta, trancando o ar, vingança é uma paixão. Isso é uma decisão de negócios. Por anos, vocês foram um investimento ruim. Agora simplesmente sou forçado a gerenciar meus ativos. Logan, que havia estado em silêncio até agora, finalmente falou, sua voz um murmúrio sombrio. Então o quê? Você vai simplesmente arruinar nossas vidas e se sentir bem consigo mesmo? Não estou arruinando suas vidas, corrigi calmamente. Vocês três fizeram isso sozinhos. Estou apenas terminando a fantasia. Estou dando a vocês a única coisa que nunca tiveram. Uma fundação. Um fundo. Daqui, vocês podem começar a subir ou podem ficar aí. A escolha, pela primeira vez, é inteiramente de vocês. Me levantei. David Chun se levantou comigo, uma sombra silenciosa e imponente ao meu lado. Vocês têm 24 horas para assinar o acordo, eu disse, olhando diretamente para o advogado deles, Sr. Davis. Se eu não tiver uma cópia assinada e reconhecida na minha mesa até meio-dia de amanhã, instruirei a administradora a prosseguir com uma liquidação completa do capítulo 7. Vocês ficarão com absolutamente nada. Virei e caminhei até a porta sem olhar para trás. Quando minha mão tocou o metal frio da maçaneta, a voz de Rick, quebrada e suplicante, gritou atrás de mim. Alex, por favor. Filho. Parei por uma batida do coração, minhas costas ainda viradas para eles. Não me virei. Não podia. Se visse o rosto dele, se deixasse entrar um fiapo da velha pena mal colocada, a fundação que havia construído tão cuidadosamente para mim mesmo poderia rachar. Vocês perderam o direito de me chamar assim há muito, muito tempo, Rick, eu disse para a porta fechada. E então saí, deixando-os para trás nas ruínas do mundo que haviam construído. O ar no corredor parecia fresco, limpo. Era a primeira respiração de uma nova vida. Minha vida. Os 18 meses que se seguiram foram um estudo em observação silenciosa e gestão distante. Não vi minha família. Não falei com eles. Não houve ligações raivosas, e-mails suplicantes. A nova realidade era absoluta, e eles sabiam disso. Minha única conexão com suas vidas era através dos relatórios estéreis e factuais que chegavam à minha mesa do escritório de David Shen e da conselheira financeira que havia designado para eles. A casa, o monumento à sua vida de fantasia, foi vendida em menos de um mês. O corretor que contratei foi impiedosamente eficiente. Vi as fotos do anúncio online antes de ser vendida. Os quartos estavam vazios, despojados de seus móveis extravagantes e efeitos pessoais. Ecoavam com os fantasmas de sua vida anterior, de coquetéis e risadas vazias.
Revisei a declaração de fechamento. O valor que conseguiram, depois de pagar a primeira hipoteca, mal fez uma marca na montanha de dívida secundária que deviam à Nortate Capital. Era um testemunho sóbrio de quão profundamente haviam estado vivendo no vermelho. Eles se mudaram para o apartamento de 2 quartos em Worcester. Era em um complexo limpo e seguro, mas completamente sem características notáveis. Havia escolhido especificamente por sua banalidade agressiva. Não havia tetos de catedral, bancadas de granito, closets enormes. Era apenas um lugar para viver. Os relatórios da conselheira financeira, uma mulher direta chamada Sra. Gable, eram concisos e profissionais. Chegavam toda segunda-feira de manhã como um relógio. Karen e Rick Harrison compareceram à sua sessão semanal em 14 de outubro. Tópico: em criando um orçamento semanal de alimentação. Karen estava resistente e chorosa. Rick estava passivo e devia à sua esposa. Um mês depois, o salário de Logan Harrison da Pet Paradise foi recebido via depósito direto. 70% do valor líquido foi automaticamente alocado para a Nortate Capital conforme o acordo. Pet Paradise. Não pude evitar sentir um lampejo de ironia sombria. O gênio da tecnologia, o próximo Steve Jobs, agora estava limpando gaiolas de hamster e estocando sacos de 50 libras de ração para cães. Um sábado frio à tarde, cerca de um ano após a audiência, me encontrei em Worcester. Um colecionador de livros raros tinha uma barraca em um mercado de pulgas local, e havia dirigido até lá por impulso. Depois de encontrar o livro, tinha tempo para matar. A curiosidade, uma força poderosa e às vezes mórbida, foi melhor que eu. Dirigi pelo shopping center onde Pet Paradise estava localizada, e o vi. Logan estava do lado de fora, lutando para carregar um saco grande e se mexendo de ração para cães para dentro da loja. Estava mais magro do que lembrava, e as roupas de grife haviam desaparecido. Substituídas por uma camisa polo simples e desbotada com o logo do filhote saltando da loja. Seu rosto, quando se virou, estava sombrio e duro. O sorriso arrogante havia desaparecido, substituído por um olhar permanente de ressentimento cansado. Nossos olhos se encontraram através da porta de vidro. Por um segundo, vi um lampejo do velho ódio familiar. Mas foi passageiro. Foi imediatamente substituído por algo mais, algo que não havia visto nele antes: resignação cansada. Ele apenas parecia cansado, exausto pelo peso puro e inflexível da realidade. Deu um aceno curto e quase imperceptível, não de cumprimento mas de reconhecimento, então se virou e desapareceu dentro da loja. Não era um pedido de desculpas. Não era uma trégua. Era o reconhecimento silencioso de uma nova hierarquia. Ele me viu, e sabia precisamente quem estava no comando. Algumas semanas depois, outro relatório da Sra. Gable continha uma nota de rodapé surpreendente. Rick Harrison relatou que foi promovido a supervisor de turno na equipe de segurança noturna do armazém local. Karen Harrison assumiu horas extras como caixa no supermercado para se qualificar para o desconto do funcionário. Eles estavam cumprindo. Estavam trabalhando, não por alguma iluminação ou despertar moral recém-descoberto, mas pela lógica fria e dura da sobrevivência. O conceito abstrato de um orçamento havia se tornado a realidade concreta de que o aluguel vence no primeiro dia. Suas fantasias finalmente haviam morrido de fome, e em seu lugar, um pragmatismo relutante havia criado raízes. O momento mais profundo de todo esse período, no entanto, não veio de um relatório ou uma observação passageira. Veio da caixa de mogno da minha avó. Eu a havia mantido em meu escritório, um lembrete constante e tangível de onde tudo isso começou. Uma noite, enquanto organizava minha mesa, senti uma irregularidade no forro de veludo. Pressionei para baixo, e uma seção do fundo clicou aberta, revelando um compartimento oculto. Abrindo-o com um abre-cartas, encontrei algo que não havia visto antes. Um pequeno diário gasto e encadernado em couro. Era o diário dela. Sua caligrafia, o mesmo script elegante da carta, enchia suas páginas. Abri com mãos trêmulas, uma sensação de reverência me lavando. As entradas eram de mais de 40 anos atrás, pouco depois de ela ter se casado com meu avô, uma época em que era jovem e cheia de esperança. Li sobre seus sonhos para sua família, seu amor por meu avô. E então, encontrei a entrada que explicava tudo. A entrada que era a chave para entender o legado que ela realmente me havia deixado. 12 de outubro, dizia. Recusei a dar ao meu irmão, Robert, dinheiro para seu investimento certeiro em uma fazenda de avestruzes pela última vez hoje. Ele me chamou de cruel. Me chamou de sem coração. Disse que havia virado as costas para minha própria família, para meu próprio sangue. Meus pais, Deus os ajude, ficaram do lado dele. Me disseram que minha responsabilidade, como a bem-sucedida, era levar todos eles comigo. Tentei explicar que dar mais dinheiro a ele não era levá-lo. Era permitir que ele se afogasse mais lentamente. Era um veneno lento, e eu não o administraria mais. Eles não escutaram. Me disseram que se eu não pudesse apoiar minha família, então não era parte dela.
Minha respiração prendeu na garganta. Ela havia vivido isso. Havia enfrentado essa mesma escolha impossível. Continuei lendo, meus olhos voando pela página. 19 de outubro, ela escreveu uma semana depois. É o sentimento mais solitário do mundo escolher a realidade sobre o conforto de uma ilusão familiar compartilhada. Eles me cortaram. Robert não está falando comigo. As ligações da minha mãe estão cheias de culpa e acusação, mas sei, no fundo dos meus ossos, que estou certa. Não financiarei suas fantasias. Não me incendiarei para mantê-los aquecidos. Construirei minha própria realidade, tijolo por tijolo. E se for para estar sozinha nela, então que seja. Prefiro estar sozinha com a verdade do que cercada por mentiras caras e reconfortantes. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Lágrimas quentes e silenciosas de luto e compreensão. Não era apenas uma estratégia que ela havia me deixado em seus diários. Era a história dela. Sua dor. Sua validação. Ela não havia apenas me dado uma espada para lutar minha própria batalha. Havia me mostrado suas próprias cicatrizes de uma guerra que havia vencido há muito tempo. Minha jornada não era de simples vingança contra minha família. Era de solidariedade profunda e espiritual com ela. Estava terminando uma história que ela havia começado meio século atrás. Fechei o diário, meu coração doendo com uma conexão profunda e poderosa com a mulher que havia amado e perdido tanto. Finalmente entendi o verdadeiro peso da minha herança. Não eram os 36 milhões de dólares. Era o legado dela. O legado de escolher a verdade dura e solitária sobre a mentira fácil e popular. Algumas semanas depois, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada. O remetente era um endereço que não reconheci no início. Então percebi que era de Logan. A linha de assunto estava em branco. O corpo do e-mail não tinha comprimento. Sem despedida. Apenas uma única frase crua. O relatório salarial mensal foi submetido conforme o acordo. Foi o e-mail mais frio e impessoal que já recebi na vida. E ainda assim, parecia a comunicação mais honesta que ele já me enviou. Era uma declaração de fato. Uma aceitação de consequência. Era o primeiro tijolo que ele havia colocado em sua própria realidade nova. E para ele, percebi com uma clareza surpreendente, isso foi um passo monumental e revolucionário. Mais 3 anos se passaram. O mundo continuou girando. As estações em Vermont mudaram com seu ritmo confiável. Os relatórios da conselheira financeira eventualmente pararam, o arquivo fechado. Os pagamentos exigidos da minha família, gerenciados através de transferências bancárias automatizadas e penhoras salariais, foram cumpridos. O contrato, o documento frio e duro que havia remodelado suas vidas, estava, para todos os efeitos, completo. Eles estavam por conta própria, de verdade desta vez, sem rede de segurança, ninguém para culpar além de si mesmos. Ouvi coisas através dos comentários, através da tia Patty, que agora me tratava com um respeito estranho e temeroso. Rick ainda era supervisor de turno para a empresa de segurança, um trabalho estável, se não glamouroso. Karen estava gerenciando o departamento floral do supermercado, uma posição onde seu olho para estética era, pela primeira vez, um ativo produtivo. Logan, na reviravolta mais surpreendente de todas, havia sido promovido a gerente assistente na Pet Paradise. Havia, parecia, descoberto uma competência silenciosa que nunca soube que possuía quando não havia outras opções. Eles estavam sobrevivendo. Estavam vivendo no mundo das consequências. E isso, decidi, era suficiente. Esta noite, estou sentado em meu antigo escritório na parte de trás da livraria. Nunca vendi a loja, não conseguia. É o lugar onde minha nova vida começou, o cadinho onde fui forjado. É minha âncora para quem eu era e quem me tornei. A loja está silenciosa agora, fechada para a noite. O cheiro de papel velho, tinta e cola de encadernação é o mesmo de sempre. É o cheiro da paz. Do outro lado da pequena mesa bagunçada de mim, David Chum bebe seu chá. Ele é mais que um advogado agora. É um mentor, um confidente, um amigo. É a família que escolhi. Maria, minha maravilhosa colega de trabalho perspicaz que ainda trabalha no balcão da frente, está aqui também, contando uma história hilária sobre um cliente ridículo que fez David, um homem que uma vez pensei incapaz de qualquer coisa além de uma carranca severa, rir calorosamente. Estamos celebrando esta noite, não um negócio ou uma vitória financeira. Estamos celebrando o 5º aniversário do novo programa de alfabetização comunitária da livraria, um programa que financiei silenciosamente através de uma fundação que comecei com o dinheiro da minha avó. Ajuda crianças locais a aprender a ler, a encontrar suas próprias histórias, a construir seus próprios mundos. Olhando para eles, para o calor simples e genuíno nesta pequena sala, finalmente entendo a última parte da sabedoria da minha avó. Ela me disse para deixá-los pensar que eu não tinha nada, e então, quando chegasse a hora, mostrar que eu tinha tudo. Por tanto tempo, pensei que tudo significava o dinheiro, o poder, a vitória final e esmagadora naquela audiência de falência. E estava tão errado.
Tudo é isso, esta paz silenciosa, esta capacidade de construir algo bom e real no mundo, a liberdade da necessidade paralisante de aprovação de pessoas que eram totalmente incapazes de dá-la, a força para escolher sua própria família, sua própria realidade. Tudo não era o que tirei deles. Era o que construí para mim mesmo no espaço que restou depois que finalmente, verdadeiramente os deixei ir. Minha verdadeira herança não foram os 36 milhões de dólares. Foi a sabedoria para entender que riqueza real não é o que você tem no banco. É uma vida da qual você não precisa escapar.